Meus irmãos, graças a Deus, e assim estamos no início de mais um mês, onde recebemos da espiritualidade maior energias que nos dão um fortalecimento espiritual para que possamos enfrentar as atividades espirituais que nos serão colocadas ao longo do mês. Para que possamos ter uma compreensão técnica do que é colocado, a espiritualidade nos arma espiritualmente com energias mais sublimes, fortalecendo nossos espíritos e as nossas consciências, e ao mesmo tempo nos dá atividades espirituais a serem cumpridas. Essas atividades fazem o nosso progresso espiritual e ao mesmo tempo o nosso progresso de consciências, ou seria o progresso das nossas consciências. Mas é importante compreendermos qual o objetivo de tudo isso. Qual o objetivo da espiritualidade na dedicação para que possamos estar trabalhando com energias de um nível vibratório mais elevado, energias dos níveis de consciência. Exatamente nos permitir alimentarmos as energias desse plano maior e, ao mesmo tempo, através do magnetismo dos nossos corpos, que é a nossa mediunidade, distribuir essa energia que recebemos no sentido vertical, que possamos distribuí-la no sentido horizontal, ou seja, distribuir a outros que venham necessitar. E assim, quando recebemos essas energias de um nível maior, a nossa sensibilidade se torna mais aumentada, a nossa busca de compreensão se torna mais aumentada, a nossa curiosidade interna também se torna mais aumentada, a nossa busca por algo que ainda não temos resposta tem sido comum em muitos que temos encontrado, em muitas pessoas, em todas as partes do nosso planeta. Mas por que ocorre isso? É a consciência sendo ativada, a energia da consciência sendo ativada e fazendo com que aqueles que assim o recebem, aqueles que assim sentem essa ativação, sintam a necessidade de compreensão de algo que não consegue se identificar. E o que acontece na sequência? Vem aquele vazio, aquela falta de sentido de alguma coisa, a pessoa se sente incompleta e não encontra respostas no conhecimento das informações terrenas que aqui existem. Então se procura compreender o que de fato está lhe faltando. Isso tem sido muito comum, as pessoas sentirem a falta de alguma coisa e esse vazio, essa ausência de alguma coisa que não se identifica. E aí se tenta preencher esse vazio com as coisas terrenas e não se consegue. Então tenta abafar a mente para que essa falta não seja sentida com os barulhos, com as atividades terrenas. É uma forma de sufocar a mente para que ela não faça leitura do seu próprio interior. E não lendo o seu próprio interior, você não sente a necessidade interna que você mesmo carrega. Isso então é o procedimento comum, é o que a espiritualidade nos diz que está acontecendo em todas as partes. Mas qual a resposta? Qual é a cura? O que minha consciência busca? O que meu ser busca? Que está faltando em mim? O que está faltando para que eu possa compreender? Por que eu sinto que as coisas não têm tanta importância para mim? Por que eu acho que as coisas são fúteis? Por que eu acho que as coisas estão sem importância? Que eu vou trabalhar no dia de hoje as mesmas atividades que trabalhei nos dias anteriores? Vou viver as mesmas coisas que vivi anteriormente? O que está me faltando? Meu irmão, importante compreendermos então a totalidade do nosso ser, para que possamos entender o que acontece com nós mesmos, por que temos esse vazio, por que caminhamos para a situação que estamos identificando em nós mesmos. E isso se torna de forma generalizada porque é um processo em que a Terra está passando. Toda a Terra está passando por esse processo, é a troca das energias de consciência. Então todas as partes, todos os seres vão sentir que está faltando alguma coisa. Então vamos buscar então compreender como encontrar aquilo que está faltando em nós, para que a gente não venha sentir o vazio que está acontecendo. E assim, a nossa consciência se alimenta de energias próprias para a sua própria natureza energética.
O corpo espiritual se alimenta de energias do próprio corpo, das energias próprias dos mundos espirituais, nós chamamos de energias do espírito, que são energias de luz do espírito. O corpo biológico recebe as energias e se alimenta das energias terrenas, porque é a sua constituição natural. E assim, a natureza da nossa consciência, sendo ativada, faz com que a gente tenha o governo maior da nossa parte de consciência sobre a nossa parte mental, sobre a nossa parte espiritual, sobre a nossa parte física. E aí vem, sim, esse resultado que estamos encontrando. Em busca de uma solução, o que temos que fazer? É exatamente procurar nos alimentar dessa energia que está sendo colocada. É a concentração que buscamos em nós mesmos, no sentido de encontrar a energia superior que está dentro da luz. Porque inicialmente foram colocados isso de diversas formas. Vocês foram orientados a buscar a energia da luz, que é a energia para o espírito. Hoje são orientados a buscar a energia que está dentro da luz, que é a energia da consciência do espírito. E assim é o exercício que estamos buscando em todas as partes com maior insistência, para que a nossa consciência, sendo alimentada, exerça um governo maior sobre o nosso ser. Então vamos fazer uma revisão para um entendimento melhor. Somos compostos em 3 partes: o corpo biológico, o corpo espiritual e a consciência. O corpo espiritual se divide nas partes já conhecidas e assim consideramos como um corpo único. Sendo então 3 partes, a parte da consciência e a parte espiritual e a parte biológica, você compreende que existe a hierarquia dessas partes, onde o espírito deve mandar no corpo físico. Não é o corpo físico governar o espírito. Não é o corpo físico com suas sensações, seus desejos, suas ansiedades, mandar no espírito, comandar o espírito. Não é o espírito comandar a consciência. Não é o menor comandar o maior. É o contrário. As partes superiores devem governar as partes inferiores. E é isso que temos que permitir dentro do nosso ser. Mas o que acontece na verdade? A nossa parte inferior governa a nossa parte superior, porque nós damos todo o nosso sentido às nossas partes inferiores. E a nossa parte inferior, então, exercendo o seu governo sobre a totalidade do nosso ser, impõe, então, as suas ansiedades, o seu comodismo, as suas vaidades. E se você perceber, você vive em função do corpo físico. Você vive em função das ansiedades do corpo físico. Aí vem a ansiedade do espírito, a ansiedade da consciência, que você fala, mas como eu vou conseguir? É difícil conseguir porque a parte física, ela está sobrepondo sobre as outras partes, ela está exercendo o governo maior. Assim, aquilo que é desejo do espírito não consegue sobrepor sobre o corpo. O seu espírito deseja o silêncio, ele deseja um contato maior com os outros espíritos que estão nos planos da luz, ele deseja informações dos planos espirituais superiores, mas o seu corpo físico não deseja, não permite, porque o corpo físico não quer a leitura, porque a leitura faz com que a mente tenha que trabalhar, e ele não quer exercitar a mente numa leitura. O corpo físico não permite que o espírito procure um local onde ele possa ter o contato com a energia da luz, porque ele tem outras ansiedades diferentes do que o espírito tem. As suas ansiedades, as suas pulsações são diferentes do seu corpo espiritual. Assim, o espírito é aprisionado dentro do corpo e é comandado pelo corpo. Vem na sequência o corpo da consciência que está dentro do espírito. Esse não consegue ativar. Esse não consegue exercer um comando sobre o seu ser, porque é difícil. Como vou comandar uma matéria bruta que não me dá sentido, onde todo o sentido do meu ser está nessa parte bruta do corpo? Como vou exercer um comando onde o corpo, onde o ser age de forma instintiva? Porque o corpo ele não tem inteligência, a inteligência está no espírito e na consciência. Então o corpo
impondo os seus instintos, exerce um governo instintivo sobre a pessoa. E como é o ser instintivo? É aquele que vive para as sensações físicas, para os desejos físicos. Então você que está assim, você vive pelo instinto. Você não vive pela sua razão, você não vive pela sua inteligência, você não vive pelo seu lado superior. Mas isso é um fato que você fala assim, mas todas as pessoas são assim. A Terra é sim um lugar de regeneração. É uma escola de espíritos inferiores em processo de recuperação. Então são poucos os alunos que avançam em um aprendizado melhor. Mas a grande maioria dos alunos dessa escola terrena ainda vivem e se aprisionam nos seus instintos, na fase instintiva do seu ser. Estando então o ser na busca da sua inteligência superior, ele então começa a buscar o silêncio e buscar então uma forma de dar menos governo, menos poder às sensações físicas. Aí é a hora que você começa a lapidar o seu ser. Meu corpo precisa das sensações das palavras mundanas, agressivas. Então vou tirar dele, ele não vai falar mais. Não vou deixar que seja. Ele necessita de estar no barulho, nas sensações, nas pulsações sonoras das músicas agitadas. Então vou sufocá-lo. Não vou dar esse alimento para os instintos nervosos do meu corpo biológico, para que ele não governe a minha inteligência. E assim você começa a podar o seu instinto. Porque se você não podar o seu instinto vai comandar a sua inteligência. E assim vai ser o seu ser. E assim você começa a impor sobre a natureza instintiva que todos nós temos, que o ser humano tem, para conseguir então o seu objetivo. E dessa forma você vai buscar então o silêncio, as orações, as concentrações, onde você procura sentir a luz e dar ao seu espírito um contato superior. Aí você vai sentir uma alegria interna. E ao mesmo tempo que você sente essa alegria interna, você sente também o desligar dos valores que te envolvem na vida instintiva. Às vezes esses valores te impulsionam, pois querem te atrair a voltar como o ser da ignorância instintiva. Aí você resiste. Eu tenho que ter padrões, eu tenho que ter normas para mim mesmo. Não posso passar pela terra como ser instintivo, voltar para o plano espiritual, para os mundos espirituais baixos, repetir toda a lição novamente e viver como um ser que encarna e desencarna e nada aprende. Não posso deixar que a parte superior do meu ser viva eternamente aprisionada dentro do meu corpo. Assim você vai esforçar para que o seu lado superior então tenha essa liberdade. E você vai buscar então o silêncio, alguma vez no dia, não precisa ser todo dia. Que tire uma vez no dia, uns 10, 15 minutos por dia, se possível várias vezes, e faça o seu exercício. E permita então que você possa tocar na parte superior de si mesmo. E assim você vai ver que é assim que se transforma. Porque olhe bem, é colocado em toda a terra muitos conhecimentos de ordem espiritual, é colocado muitos exercícios de elevação vibratória do próprio ser espiritual, é colocado energias de consciência para que a consciência desperte, mas os seres se tornam sem reação positiva. Mas tornam-se sem reação positiva porque o instinto é muito forte. A carne exige um governo muito forte. E o ser vem para a reencarnação com o propósito de que dessa vez eu vou vencer os anseios da carne. E chega aqui, é dominado novamente pela carne e volta derrotado. Então o espírito, como ele diz, eu vou descer para a terra e vou vencer a carne, ele quer dizer, eu não vou ser instintivo, eu vou ser mais inteligente, eu vou ser mais razão. Vou passar com sabedoria pela terra, sem as contaminações que lá oferecem. E assim, o espírito que assim consegue fazer volta vitorioso. É a grande glória de um espírito
É a grande sensação de vitória que ele carrega quando ele consegue retornar para um plano mais alto de onde ele partiu. E falamos então da parte da consciência. A espiritualidade maior classifica os espíritos em todo o universo pelos seus níveis de consciência. Consciências mais elevadas, intermediárias, baixas, baixo nível e todas as formas. Então, com todos os nossos esforços, se a nossa consciência, se nosso estado de consciência não alcança um grau sequer de pureza, então não estamos tendo evolução. E a pureza de consciência, ela tem que ser trabalhada. A pureza de consciência não acontece por acaso. Eu estou aqui, vou deixar que a multidão me leve. Vou deixar que as coisas aconteçam e que eu possa me beneficiar pela corrente que está passando. Meu irmão, a corrente vai passar e você pode cair em outra faixa mais baixa, onde você vai perceber que deveria ter aproveitado o tempo que lhe foi lhe dado anteriormente e trabalhar a pureza da sua consciência. Então lembre bem, as consciências elas têm que ser trabalhadas para alcançar graus vibratórios de maior pureza. Elas têm que ser trabalhadas para alcançar as suas desimpregnações. Aí vamos à parte técnica, quando falamos, mas a consciência, de que ela se impregna, se ela é uma energia pura? Ela se carrega de informações inúteis, ela se carrega de informações de teores mais baixos, sejam positivos baixos ou negativos. Impregna sua base de consciência. E o espírito precisa se projetar para o alto, e ele não consegue subir, porque as camadas superiores classificam os seres de acordo com as energias que estes carregam em si mesmo. Então você não consegue entrar numa dimensão superior, carregando em suas células informações das dimensões mais baixas. É a classificação natural do sistema universal. Isso pertence a Deus, é a ordem superior. Mas você me diz, mas Deus é bom. Exatamente, e te confirmo, Deus é bom, porque Ele nos dá as oportunidades de corrigir nossos próprios erros. Ele não vai desimpregnar nossa consciência para nós, porque Ele iria nos destruir, tirar as impurezas da consciência de um espírito, forçosamente, é agredi-lo, com uma cadeia de energia mais forte, é uma agressão. Então Ele te dá o conhecimento e os elementos para você se desimpregnar, na bondade superior, no amor superior de Deus por nós. Ele nos dá então os caminhos e as oportunidades. E você erra, e Ele te dá outra oportunidade de fazer novamente. Você torna a errar, Ele torna a te dar outra oportunidade. E aí, assim se vai milhares e milhares de oportunidades para os mesmos erros. É a bondade de Deus. Porém, temos que lembrar que somos células, seres, elementos, células espirituais independentes, consciências independentes. E uma consciência não pode desimpregnar a outra, ela tem que se desimpregnar por si só. Então, vocês compreendem, é um exercício individual de purificação, onde temos esse compromisso com Deus Pai Todo-Poderoso de retornar para Ele na condição que Ele nos criou, no maior grau de pureza. Então, todas essas informações que impregnam as nossas consciências, colhidas ao longo das nossas reencarnações, colhidas ao longo dos dias das nossas vidas, que vão impregnando as nossas mentes e, na sequência, as nossas consciências, então que saibamos tirar essas impurezas de dentro de nós, tirar os maus pensamentos, sufocar os maus sentimentos, sufocar o que é péssimo e o que é pessimismo. E assim, é o exercício, é o crescimento espiritual. Então, compreendam, os grandes espíritos evoluíram, não foi por acaso. Não foi por acaso que um espírito consegue chegar em um grau superior. Ele trabalha, ele luta contra si mesmo. É a maior das batalhas que nós temos que ter, é lutar contra nós mesmos. Vem aquele desejo forte de sair para as coisas mundanas,
Aí vem a sua razão, não vai. Mas aí você fala, mas minha turma está lá, meus amigos estão lá, vai ser muito bom. Aí você vai. Ali você colhe energias mundanas para dentro de si. E aí depois vem seu espírito novamente sofrer para tirar essa energia que você foi lá e colheu nas alegrias terrenas. Então é assim. É assim que a sua consciência, o seu espírito e o seu ser vive. Então você percebe que você é uma pessoa só, corpo, espírito e consciência. Onde o que o corpo faz, o espírito e a consciência sofrem. E o que a consciência conquista, o espírito e o corpo se beneficiam. Então assim a gente vai percebendo como é a vida de fato. Como é a vida de um ser espiritual. Como é esse mundo de Deus Pai Todo-Poderoso. Então tenhamos na nossa consciência a informação de que vamos colher aquilo que plantamos, como diz o nosso grande mestre. Então vamos ter que nos desimpregnar das energias inferiores que colhemos, tirar de dentro de nós. Mas veja bem, como que um espírito consegue tirar uma energia de dentro de nós? Onde ela está? Ela está alojada dentro das células do espírito. Ela se aloja lá. E essa pequena mancha dentro da célula, dentro do ser, ela reage quando se toca numa cadeia de energia mais elevada. Então o ser não percebe, ele vai subir nos degraus da evolução. Chega a determinada parte, onde ele chega num degrau onde o teor vibratório é mais elevado, aquela energia adormecida reage. E ela reage e provoca uma outra reação em cadeia dentro das células espirituais. E o espírito não consegue passar mais. Ele não consegue mais seguir. Aí você vai ver, mas onde eu colhi essa mancha na minha célula espiritual? Você volta à história do seu espírito e está lá. Foi naquela saída para as coisas mundanas que você teve, foi no seu ato, nas suas palavras, nos seus envolvimentos terrenos. Mas eu não sabia que iria me dar um prejuízo tão grande. Eu não saberia que, se eu soubesse, eu não teria feito. Meu irmão, aí é que está o governo da sua consciência sobre si mesmo. Aí é que está a natureza do seu espírito. E aí, então, vem a conclusão final. Temos a linha reta da evolução. Nós sabemos a conduta, e todos sabem a conduta para se elevar espiritualmente e seguir o caminho de Deus. E todos sabem a conduta para se perder. Então não há como se falar, eu não sabia o que é certo e o que é errado. Aí vem, mas não é tudo de Deus? Meu caro amigo, olhe bem, Deus Pai Todo-Poderoso criou todos os universos, e nós nos classificamos de acordo com a nossa consciência para os níveis mais baixos ou mais elevados. Se você quer se permanecer classificado nos níveis mais baixos, continue com a vida que você tem. Mas se você necessariamente, como todas as multidões de espíritos desejam, alcançar a libertação das camadas baixas e viver nas camadas onde não há sofrimento e dor, onde a paz e a harmonia e a alegria é constante, então que se evolua para esse mundo. Lembrando, é com trabalho, é com esforço, é com desimpregnações. Então falo isso para vocês, e assim temos o conhecimento do que somos verdadeiramente. E temos então em nós a sabedoria para tomar as melhores decisões. Temos em nós o conhecimento e as informações para nos direcionarmos para os melhores caminhos. Lembrando, não espere que as coisas aconteçam ou que alguém faça por vocês. Tome sua atitude. Lembrando, a evolução individual ela é interna, é dentro de você. Não precisa ninguém te chamar para fazer as coisas. Você começa a trabalhar a sua lapidação interior. O que você pode e o que você não pode mais fazer. O que você pode e o que você pode e não pode mais falar. O que você não vai mais permitir que saia como pensamento em sua mente. E os sentimentos que você não vai mais ter. Os desejos que você não vai mais permitir
que aflora em seu corpo emocional. Lembrando, tudo que ferve dentro do seu corpo vai se alojar dentro das células da sua consciência. E aí vem o seu trabalho depois de ter que retirar tudo isso algum dia na sua existência. Lembremos disso. É a ordem superior de Deus Pai Todo-Poderoso em todos os universos. Todos são chamados para as camadas superiores, mas todos carregam fardos. E os fardos são, na verdade, informações e nódias energéticas colhidas ao longo das nossas existências. Então, que saibamos tirar esses fardos de nós mesmos. Lembremos, consciência pura, espírito puro, pureza. A busca da pureza é a busca da desimpregnação. É o ser puro que alcança os mundos mais puros. E esse é o caminho da evolução. E que Deus Pai Todo-Poderoso nos dê sempre a sabedoria para encontrarmos os sentimentos mais elevados dentro de nós mesmos, para encontrarmos a razão pura dentro de nós mesmos, para encontrarmos o sentido mais puro dentro de nós durante todo o tempo. Lembre-se disso. Busca da pureza é o exercício que temos que fazer. Por mais sufocante e incômodo que seja, faça esse exercício, a busca interna da sua pureza, para que você possa se sobrepor às camadas vibratórias inferiores e assim não sentir o negativo que ocorre em todos os instantes ao nosso redor. E graças a Deus, agradeço a vocês por assim terem me escutado mais uma vez.